porque não levaram em consideração a existência do mundo espiritual. Né? Então os espíritos vêm desbastar essas ideias materialistas, formadas com base em raciocínios incompletos, imperfeitos, ultrapassados. Né? Eles vêm desbastar sob o comando de chefes experientes, quer dizer, sob o comando de espíritos de grande sabedoria, de grande elevação. Então não é um trabalho que vai dar errado, não. Porque não está nas mãos de qualquer espírito. Partiu de Jesus. Existe o comando de muitos espíritos experientes e uma quantidade imensa de trabalhadores do mundo espiritual seguindo disciplinadamente esse trabalho. Continuando. Uns abatem velhas árvores com o machado. Abatem velhas árvores. São ideias antigas que vão desaparecendo da face da terra. Práticas antigas que vão sumindo. Por exemplo, a escravidão. Nessa época existia escravidão. Todo mundo estuda, né? No Brasil, até 1888, tinha escravidão. Vai desaparecendo. Já não existe mais, pelo menos não pode. Pelo menos não pode, é proibido. Então, são coisas que vão desaparecendo. Os preconceitos, as desigualdades injustas, não vamos dizer as justas, mas as desigualdades injustas vão desaparecendo. Preconceito de raça, preconceito de cor. Antigamente não podia a pessoa que era nobre, que tinha uma posição social, se casar com alguém que não tivesse a mesma posição social. Isso vai desaparecer. Né? A pessoa, para ser aceita em determinados meios, se ela não fosse nascida de uma família conhecida e que tivesse uma certa consideração, não podia entrar naquele meio. Havia discriminação. Isso vai desaparecendo. Os trotes na escola, quando eu entrei nos lugares onde estudei, eu recebi muito trote. Outro dia eu fui visitar a minha escola, o comandante, eu fui na escola militar. O comandante lá, eu não sou militar hoje não, mas na época eu estudei em escola militar. O comandante lá, que entrou até depois de mim, muito depois, ele falou, aqui não existe mais trote. Eu, parabéns. Não existe mais trote naquela escola. Então, são práticas que vão desaparecendo. São coisas desrespeitosas que vão desaparecendo. Então, são velhas árvores que são derrubadas. Arrancam profundas raízes. Nós não estamos vendo hoje algumas raízes sendo arrancadas da nossa sociedade? Que há resistência com a eliminação dos preconceitos? Há muita resistência. Mas as raízes vão sendo arrancadas. Uma nova maneira de pensar vai surgindo. A geração nova já não pensa como a geração antiga. Há influência dos espíritos nessa transformação. Há influência dos espíritos. Há trabalho entre encarnados e desencarnados. Continuando. Outros limpam. Estes estão cavando e semeando. Porque não basta retirar as ideias antigas. É preciso semear conceitos novos. De igualdade, de amor, de fraternidade, de respeito. De respeito. Né?
aqui os mais antigos sabem que os comediantes do passado, se fossem trazer as mesmas piadas, eles iam ser presos. Não é politicamente correto, o pessoal fala assim. Mas muitas piadas que se fazia antigamente, hoje não pode mais fazer. Tem que respeitar as pessoas. Tem que haver respeito. Então são ideias novas que vão sendo semeadas. Vão sendo semeadas. E não tem muito tempo não, são poucas décadas. A gente está vendo essa transformação. Continuando. Aqueles edificando a nova cidade sobre as ruínas carcomidas do velho mundo. Então, ideias novas vão sendo construídas. Ideias ultrapassadas vão sendo abolidas. Vão sendo retiradas da nossa sociedade. Continuando. Durante esse tempo, os chefes em assembleia formam conselhos e enviam mensageiros em todas as direções para dar suas ordens. A terra deve ser regenerada em determinado tempo. Então não é um trabalho que vai ficar sendo feito assim indefinidamente. Eles têm prazo. Prazo de validade. Tem prazo para concluir o trabalho. Tem objetivo, tem meta, sabem o que precisa ser feito e como precisa ser feito. Nós, muitas vezes, não sabemos o que vem de modificação. Muitas vezes a gente não sabe, mas Deus e os espíritos superiores sabem os pontos onde eles vão atingir. O que precisa mudar na sociedade terrena para que a vida seja mais feliz? Para todo mundo, não para um grupo só, mas para todos. É preciso que os desígnios da providência se realizem. É por isso que cada um está no trabalho. Então, aqueles espíritos estão trabalhando na transformação da terra. Não acrediteis que eu seja simples espectadora, ela falando, a Condessa Paula, desse grande trabalho. Eu teria vergonha de ficar inativa, enquanto todo mundo trabalha. Uma importante missão me foi confiada, e me esforço para desempenhá-la o melhor possível. Então a gente vê que há a mediunidade, há um projeto, há um trabalho muito grande. E há pessoas que reencarnam se candidatando a participar desse trabalho como médiuns, como trabalhadores espíritas. É um trabalho muito sério, é um trabalho muito grande, um trabalho importantíssimo que está sendo feito, sob o comando de Jesus. E esse livro que a gente está estudando, Mensageiros, falam daqueles que vieram com essa proposta, mas fracassaram. Aí o que acontece? No mundo espiritual, quando há o planejamento reencarnatório, os espíritos, tomando conhecimento, pelo menos de boa parte desse projeto, analisando as suas necessidades, as suas deficiências também, vendo o quanto poderão se adiantar participando desse projeto, vendo que é um guia seguro para não se perder, vendo que se vier para uma casa espírita, se conhecer a doutrina espírita, se puder trabalhar nesse meio, nesse ambiente, se puder trabalhar junto aos espíritos de luz, isso vai ser muito bom. Aí as criaturas analisam quando estão no mundo espiritual e dizem assim: eu quero participar, eu vou aliviar as minhas dívidas,
eu vou fazer o bem, eu vou estar entre pessoas que fazem o bem, eu vou viver num ambiente onde o bem predomina. Eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. E aí reencarna. Alguns seguem o caminho do bem. Outros seguem parcialmente. Outros desanimam, fracassam. Por que fracassam? Porque não entenderam, não se conscientizaram. Não venceram o desafio da matéria. Pois é, não se conscientizaram da importância dessa tarefa. Não entenderam que a mediunidade é para isso. Não é para facilitar a nossa vida, para ganhar dinheiro, para ficar famoso, para ser aplaudido. Não é para nada disso. É para participar desse trabalho. É para isso que a pessoa tem a mediunidade. Seja a mediunidade de inspiração, numa casa espírita, seja a mediunidade da psicofonia, da psicografia, do tratamento espiritual, dos passes. A mediunidade é para isso, para participar desse trabalho que está sendo feito. Melhoramento moral. Para nos ajudar no nosso melhoramento moral. Ele também, o próprio médico. Pois é, o próprio médico. Como você disse, tem no comando espíritos superiores. E à medida que eu me candidato a eles, eu aproximo o espírito superior. E tem aquela pergunta no livro dos espíritos: como é que eu me afasto dos espíritos inferiores? Atraindo os bons. Então, se eu atraio os bons, consequentemente, os inferiores se afastam. Vamos cuidar da vida deles, vamos embora. Se afastam da gente, né? Então, a criatura reencarna e aí realmente há as dificuldades. Há as dificuldades da vida, do trabalho, da profissão, seja o que for. Há as próprias dificuldades interiores, mas o médium precisa zelar, cuidar, dar assim um valor grande a esse projeto reencarnatório, essa parte, pelo menos, da sua vida. É preciso cuidar da mediunidade, é preciso estudar, é preciso orar, fazer preces, procurar se ligar mentalmente aos bons espíritos. A gente precisa se afastar, fazer um esforço para se afastar de tudo aquilo que não eleva a criatura, que vai me prender ao mundo material, vai escravizar os vícios, as ambições. É preciso trabalhar a mente para se afastar dessas situações, para poder aproveitar a reencarnação. Alguma renúncia, né? Renúncia a muitas coisas. Há uma frase interessante que as pessoas falam: aproveitar a vida. Eu quero aproveitar a vida. Mas o que é aproveitar a vida? Às vezes a pessoa vive correndo atrás de diversões, de prazeres, de ilusões. Quando desencarna, quando chega no mundo espiritual, vê que não aproveitou a encarnação e às vezes fala uma coisa que entendendo de um jeito, mas que é uma verdade. A vida é uma só. Só que ela tem momentos na espiritualidade e momentos, mas a vida é uma só. E esse momento encarnado é tão curto, tão pequeno nessa vida, e às vezes perde tempo com bobagem. E é preciso dos médiuns para mostrar isso, que a vida é uma só
que ela existe enquanto nós estamos encarnados, que existe quando nós estamos desencarnados. Precisa do médium para trazer a comunicação dos espíritos e eles dizerem, olha, eu agora estou no mundo espiritual, mas continuo existindo, continuo sendo eu mesmo, continuo pensando em vocês, continuo gostando de A, B e C, continuo querendo ajudar, estou trabalhando aqui, fazendo isso, fazendo aquilo. Precisa do médium. Quando, antes da descoberta do telescópio, não se sabia que existiam outros planetas, satélites. O pessoal olhava para o céu, via aqueles pontinhos luminosos, achavam que eram pequenas luzinhas, ou uma coisa brilhantezinha que estava colocado lá. Ninguém sabia que eram mundos, que eram sóis, que carregavam seu cortejo de planetas. Não se sabia disso. Com o telescópio foi possível ver que a Lua é grande, não é pequenininha, né? Que o Sol é imenso, que existem planetas no nosso sistema solar, que existem outros sóis até maior do que o nosso, muito maior, muito maior, que existem muitos planetas em torno desses sóis, mas isso só foi possível depois que se inventou o telescópio. Com relação ao infinitamente pequeno também. Antigamente os médicos não lavavam as mãos quando iam operar uma pessoa. Porque eles não sabiam da existência dos micro-organismos. Se acreditava que o que existia era aquilo que a gente via. Não se acreditava na existência de coisas que a gente não via. Mas quando se descobriu o microscópio, que se colocou o microscópio até na nossa pele, ou para ver um pedacinho de carne, imaginem um pedacinho de mortadela no microscópio. Né? Ou se olha lá um pedacinho até do sofá, raspa lá o sofá, a gente vai ver os bichinhos andando. Até no queijo fantástico. Queijo, né? Micro, exatamente, tem. Se a gente pega uma gota d'água, no chão aí, põe numa lente do microscópio, a gente vai ver os bichos cheios de perninhas lá se movimentando. Em todo lugar tem. Se pegar, raspar um pouquinho da nossa pele e tal, vai ver que tem micróbios ali. Isso só foi possível descobrir, saber, depois que se inventou o microscópio. Antes não se sabia da existência desse mundo infinitamente pequeno. Como ajudou a gente, né? Como ajudou, né? Na preservação da saúde, nos cuidados todos de esterilização, né? Ajudou muito. Então, o telescópio revelou um mundo que estava fora do alcance dos nossos olhos, pela distância. O microscópio revelou também um outro mundo que interfere na nossa vida e a gente nem sabia. E a mediunidade também revela um outro mundo que interfere na nossa vida. E antes da mediunidade, antes de entender a mediunidade, não se sabia, não se percebia, ou não se entendia, vamos dizer assim, o que estava acontecendo. A mediunidade mostra a existência do mundo espiritual. Aí é onde entra aquela frase de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. É mais um conhecimento que a gente vai tendo, que a gente não sabia. Então a mediunidade, ela vem lançar assim, luz, entendimento, luz no sentido de entendimento, sobre uma série de coisas que a gente não entendia antes. Hoje nós entendemos. Existe um mundo espiritual,
que é formado da alma das pessoas, vamos dizer assim, que morreram, mas que não morrem, não acabam, né? Formado das pessoas que já viveram na Terra e continuam vivendo agora como espíritos. E outro detalhe, esse mundo não é lá, é aqui. Aqui. É aqui. Nós estamos imersos nele. Então, a responsabilidade e a missão dos médiuns é muito importante, porque é mostrar para todo mundo isso, que existe um mundo espiritual, que existem espíritos de muita sabedoria, que Jesus é o governador tanto da terra, dos encarnados, quanto do mundo espiritual, que há uma nova ordem de ideias a ser trazida para a terra, e que isso vai ser feito com a ajuda dos médiuns. Há esse planejamento, essa programação, há esse trabalho em andamento. É preciso mostrar para todo mundo, para as pessoas saberem. Existem os espíritos. Quando, por exemplo, esse meu amigo da operação que eu falei, né, que o espírito ficou feliz porque deu certo a operação. Olha que coisa interessante. E ele não entendeu o que estava acontecendo. Pediu tanto a ajuda do alto, recebeu a ajuda. O espírito ficou feliz porque veio para ajudar e conseguiu ajudar. E a operação correu tudo bem, deu tudo certo. O espírito acordou, ele acorda, tudo certo, que bom, você está salvo, está curado, correu tudo bem. E ele não entendeu o que estava acontecendo. Não entendeu. Então, a missão dos médiuns é muito importante. Os espíritos superiores contam com o trabalho dos médiuns. Não para facilitar a vida de ninguém. Não para a pessoa ficar famosa. Não para enaltecer. Mas para trabalhar com seriedade, com simplicidade, com responsabilidade, não é? Se melhorando para que o trabalho se melhore. Não é? Se a gente perguntasse aos espíritos assim, o que eu posso fazer para que o meu trabalho na casa espírita seja melhor? Eles vão nos dizer com toda certeza, se melhore. Se nós nos melhoramos, o trabalho que nós fazemos vai se melhorar. Com toda certeza. Com toda certeza. Então que a gente possa se melhorar. Todo mundo. Né? Inclusive, os campos desencarnados também necessitam dos médios, aqueles que estão numa fase difícil. Isso faz parte da lei de solidariedade. Ajudar aqueles que não conquistaram a felicidade, que não conseguiram se adiantar na Terra, que não estão felizes no mundo espiritual. Há a possibilidade de se ajudar a esses espíritos, através do trabalho do atendimento espiritual. Agora, é preciso que o trabalhador saiba diferenciar quando ele está lidando com o espírito da luz, um espírito elevado, está recebendo ali a ajuda, a orientação. Quando ele está lidando com um espírito sofredor, ele está ali para ajudar aquele espírito. Ele não vai se deixar conduzir pelo espírito sofredor. Porque às vezes tem espíritos que querem conduzir o médium. Precisa essa vigilância, esse cuidado. A gente vai se deixar conduzir pelos espíritos da luz. E a gente tem o Evangelho, o ensino dos espíritos, para confrontar o
que os Espíritos estão dizendo, né, e o que está no Evangelho, nos ensinos de Jesus. A gente não se deixar enganar. Né? Então, meus irmãos, o que nós tínhamos para trazer no dia de hoje é isso, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo, quer nós sejamos médiuns ostensivos, quer nós sejamos apenas inspirados pelos espíritos, porque muitas vezes nós somos médiuns inspirados, nós somos a voz dos espíritos, eles nos inspiram o que dizer, nos inspiram o que falar num atendimento fraterno, numa conversa com alguém, né, ajudando a esclarecer, a aconselhar. Então, seja qual for a mediunidade, que a gente possa estabelecer essa ligação com a espiritualidade superior e não perder essa ligação. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de muita paz. Espero que está sozinho, né? Então,